Fala, gente, família JC, serão todos muito bem-vindos, muito bem-vindas e mais uma live devocional, mais um momento da gente aqui mergulhar junto na palavra de Deus, meditar na palavra, ser renovado por ela e principalmente esse renovo vem porque Deus deseja encher você de dentro para fora com o Espírito dele, o Espírito Santo. O Espírito que Jesus carregou há 2000 anos atrás, era cheio desse Espírito, e o Espírito que ele transbordou na cruz, na sua ressurreição, logo depois, no dia de Pentecostes, ele fala assim, tá entregue. E é isso que faz, por exemplo, que a gente esteja aqui juntos 1142 vezes. Se não fosse o Espírito de Jesus, jamais seria possível fazer 1142 lives. Jamais, ninguém faz isso daqui por força própria. Então, seja muito bem-vindo, você que está aqui ao vivo, você que está aí no gravado, você pode curtir já esse vídeo, pela fé, já curte que você vai receber uma palavra e aí você nos ajuda a levar mais longe. Quanto mais você curtir aí, mais a gente tem a possibilidade aí do Instagram ou do YouTube de levar mais longe a palavra de Deus. Tá bom? Olha o treinador aí chegando. Tamo junto. Obrigado pelas palavras, irmão. Que legal. O dia que você quiser vir pra cá, você vem pra cá, viu? Você vem pra cá, você pode ouvir aqui. Se você ficar na live, você pode ouvir aqui, caso você queira. Viu? Deixa eu ver quem tá aqui ao vivo. Sildete, Rita. Quem tava no podcast ontem com o Índio, cara, que cara sensacional. Que testemunho. Marido da nossa terapeuta de casal, ex-jogador de futebol, o Índio, testemunhou o quanto ele não dava valor para a família e o quanto que Jesus transformou a vida dele, ao ponto dele olhar para a família de uma outra maneira, olhar para o casamento de uma outra maneira, e foi muito bom. Eu espero muito que você tenha gostado, e se você curtiu, gostou, compartilha com alguém, e se você não assistiu, assista, ficou gravado, tá lá no nosso YouTube, ele é nosso. Érica de Salvador, Tati DBO de Perdeneira, Erilândia do Ceará, bora Ceará. Que carinho especial, hein? O livro que você deu pra gente, a embalagem que vocês fizeram. Obrigado, viu, meu amigo? Tem alguém aí pela primeira vez? Tem alguém aí pela primeira vez? Tem alguém pela primeira vez? Vocês estão ouvindo bem, gente? Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Deixa eu só pegar um apoio aqui. Seja bem-vinda, Maria do Amparo. Você fala da onde, filha? Mora onde? Você é nova por aqui, Wilca Siqueira, Lu Garrido? Vocês são novas aqui? Adriele Ramos, pela primeira vez ao vivo. Glória a Deus, o som tá ótimo. Obrigado. Testemunho lindo da família, por isso foi difícil entrar. Cara, foi só na quarta tentativa pra gente conseguir entrar ao vivo. Deu pau lá no som do YouTube. Mas graças a Deus deu certo. Piauí, ó que legal, o pessoal do Piauí, um grande amigo meu, Niltinho, tem inclusive um podcast dele, ele é do Piauí. Eu chamei ele para testemunhar no podcast. O Nilton Amâncio, ele é do Piauí. Você não é parente dele, não? Foi ele que te chamou pra cá, não? Deus usou ele? Marina, Erilândia, Marcos capítulo 6, versículo 1 a 6. Marcos capítulo 6, versículo 1 a 6, nós vamos partir daqui. E aí o Espírito Santo vai fazer o que ele quiser. Então você escreve aí como a Marina escreveu: eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Deixa eu botar um Shekinah aqui. Em teus braços. Kênia, a Kênia se formou, gente. Gente, quem não deu parabéns pra Kênia? Dá um parabéns aí. Kênia se formou, um testemunho aí, essa faculdade que ela fez. Manda aí, Kênia, parabéns pela sua formatura. Kênia, parabéns pela sua formatura. Eis-me aqui, Jesus.
Eis-me aqui, Senhor. Muito bom. Jesus, muito obrigado por mais um momento de devocional. Eu creio que as almas já vieram até aqui. A tua palavra diz que o Pai traz, o Pai manda chamar. Antes da gente entrar aqui no mundo espiritual, você que está ouvindo essa oração, você foi chamada para ouvir a voz de Cristo Jesus. Então diga assim: eis-me aqui, Jesus. E Ele jamais vai te abandonar, Ele jamais vai te rejeitar, Ele jamais vai te deixar para trás. Então, Espírito Santo, não me deixa falar por vaidade, por orgulho, por necessidade de aprovação, por forma boa de comunicação. Jesus, não me deixa ser pego pela natureza humana, apenas a sua natureza divina me conduzindo aqui para que as almas sejam salvas, resgatadas, direcionadas. Para que as pessoas saiam daqui cheias da tua presença, Jesus, e possa transbordar dentro dos lares, dentro dos trabalhos. Aonde essa pessoa pisar hoje, Jesus, o Senhor pode ser os pés dela. Ensina o teu povo aqui, Jesus. Eu quero mais de ti, Jesus. Eu quero mais, Jesus. Amém. Amém. E amém. Que Deus nos abençoe. Olha só. Eu vou ler aqui na tradução a mensagem, tá? Quando partiu dali, Jesus voltou para a sua cidade. Seus discípulos o acompanharam. Jesus volta para Nazaré, cidade natal dele. Jesus estava sempre em movimento. Essa fé nos lança para movimento. Jesus não era apegado a um lugar. Jesus, ele tinha o tempo dele com o Pai que está nos céus. E ele tinha esse tempo de solitude, ele tinha esse tempo de qualidade, porque ele era humano também, 100% divino, mas 100% homem também. Então ele tinha que ter esse tempo, e ele sempre tinha um direcionamento para onde o Pai queria que ele fosse. E nesse momento o Pai queria que ele voltasse para Nazaré. Então Jesus não tinha problema de apego de lugares. Horas Deus vai pedir para você sair, depois Deus vai pedir para você voltar. E às vezes a gente não quer voltar para o lugar que a gente saiu, ou para o lugar que Deus tirou a gente. E às vezes Deus quer que você volte. E às vezes a gente não quer voltar por orgulho, por vaidade, por algum bloqueio da natureza humana. Então, se isso já está servindo para você, já pega já daí e já toma posse. Não se apegue em lugares. Não se apegue em lugares. Aonde isso se aplica em você? Não se apegue em lugares. No sábado, ele começou a ensinar na sinagoga. Então Jesus volta para Nazaré e começa a ensinar nas sinagogas, nas igrejas, a igreja judaica, tá? Dos judeus, sinagoga. Os ouvintes ficaram impressionados. Abre aspas. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Esse cara é bom, hein? Olha lá o cara lá. Esse cara é bom, hein? Eles comentavam isso. De onde vem tanta sabedoria, tanta capacidade? Perguntavam. Ei, presta atenção, tira qualquer distração aí, a gente não vai muito longe hoje no devocional, em nome de Jesus. Presta atenção. Segunda vez que eu escuto isso nesses dias. Todas as vezes, a Wilka tá falando aqui, a segunda vez que eu escuto isso todos os dias. Todas as vezes que você escuta algo, depois Deus usa uma outra pessoa para falar a mesma coisa, é porque Deus está colocando aí lupa neste assunto para você, Wilka. Isso é para todos nós. Deus, ele vai confirmando no meio do caminho, então ele está querendo falar sobre isso com você. E aí só você sabe o que você está vivendo, só você sabe, é você que tem a comunhão com ele. Quem está de fora não tem como opinar em relação a isso, mas se Deus está confirmando, se é a segunda vez que você escuta, então glória a Deus por isso, porque vem coisa aí para você. Então esse povo que ouvia, pessoal de Nazaré, a cidade natal dele, ouviam e ficavam impressionados. Ele é muito bom. E eles perguntavam entre si, de onde vem tanta sabedoria, de onde vem tanta capacidade? Versículo 3, não demorou, porém já estavam falando mal dele. Então as mesmas pessoas que estavam elogiando Jesus na sinagoga, no seu ensinamento, na forma que ele ensinava, na capacidade que eles viam nele, essas mesmas pessoas oscilavam, esses ouvintes,
Não estamos falando de pessoas que não ouviram Jesus, estamos falando de pessoas que ouviram Jesus. Estamos falando de nós mesmos aqui que estamos ouvindo a voz dele escrita. A palavra de Deus é a voz dele escrita. Então, nós somos ouvintes aqui. Você é um ouvinte. Mas como é que como é que estão os seus ouvidos? O ouvido deles oscilavam. Eles elogiaram Jesus, eles ficavam impressionados com Jesus, mas chegou o momento que eles começaram a falar mal dele. E eles falavam o quê? Olha só o que eles falaram. Sara do Banco Citibank, nossa cliente, entrou aí. Beijo no seu coração. Adriana Pereira, Garcia, bora. Ariadna Pereira, Bruno. Bruno, é a Ariadna Parreira. Adriana Pereira não. É a Ariadna Parreira, que já tá com a gente há tanto tempo, né? Ora. Eu não fixei aqui. Fixa pra mim ali, gente. Bota pra mim aí, por favor. Marcos capítulo 6, versículo 1 a 6. Quem entrou depois tem que pegar no gravado, porque Deus já agiu aí, hein? Ora, ele é apenas um carpinteiro, filho de Maria. Ore por mim, pastor. Eu oro, mas eu não sou pastor não, viu? Vamos orar sim, minha amiga. Mas receba a palavra. É muito importante você receber essa palavra, para que a oração seja mais eficiente, para que abra espaço para a oração. Aprenda com o que Jesus está querendo ensinar aqui. Esteja atenta. Ora, ele é apenas um carpinteiro, filho de Maria. Nós o conhecemos desde menino. Conhecemos também seus irmãos, Tiago, José, Judas e Simão e suas irmãs. Quem que ele pensa que é? Mesmo sem conhecê-lo direito, eles o desprezavam. Então presta bem atenção, Daniele Salles, Claudinha, todo mundo está entrando aí, Lucas Tatu, beijo no teu coração. Tá no Brasil ou tá em Londres? Cássia, o Boi, um beijo pro Boi, um beijo no coração do Boi. Presta bem atenção. Essa galera, eles elogiavam Jesus quando ele já tá adulto aqui e tal, já tinha começado o ministério dele. Jesus volta para Nazaré, volta para a cidade natal deles, e os ouvintes ficavam impressionados, mas ao mesmo tempo depois eles começaram a falar mal, e eles falavam mal, por quê? Porque eles lembraram do passado com Jesus. Então eles sabiam que Jesus foi um carpinteiro. Jesus era filho de Maria. Jesus tinha irmãos. Então quem é esse cara aí? Quem é esse cara? Para entrar aqui na sinagoga e com tanta capacidade, com tanta sabedoria. Então eles desprezaram Jesus. Porque o ponto de vista que eles estavam era de Jesus um carpinteiro. Jesus foi um carpinteiro. Como que você enxerga Jesus? Quem Jesus é para você? Para eles, ele era apenas um carpinteiro, filho de Maria. Para alguns dessa geração, Jesus foi um grande mestre espiritual. Assim como Maomé, assim como Moisés, assim como Buda. Para alguns, é isso. Claro. Não se surpreenda disso, porque está aqui na Bíblia. Escute isso. Jesus declarou: um profeta só não é importante em sua terra e em sua família, nas ruas em que brincou quando criança. Jesus não pôde fazer muita coisa ali. Impôs as mãos sobre uns poucos doentes e os curou. Nada mais. Não pôde vencer a resistência deles, diz essa tradução. Jesus não pôde vencer a resistência deles, calma aí. Mas Jesus não pode todas as coisas? Pode, mas espera aí. Assim decidiu visitar outras cidades ensinando o povo. Novamente, Jesus não era apegado a um lugar, Jesus não era apegado à aprovação das pessoas. Muitas vezes nós somos apegados a não sair de lugares, por exemplo, apegado a lugares por conta do quê? De aprovação das pessoas. Mas eu vou sair daqui, eu vou sair desse emprego, eu vou sair desse projeto, eu vou voltar para da onde eu já saí.
que as pessoas vão pensar? Jesus não era apegado nisso. E nós, natureza humana, somos apegados a isso. Eu me coloco na linha de frente. Mas a gente tem o auxílio, a gente tem um porto seguro, Jesus, que pode te capacitar, ele pode me capacitar a não ser mais apegado a lugares e pessoas. E eu já escutei, Bruno, mas é importante a aprovação das pessoas, eu já escutei isso. É importante para a natureza humana, é importante. Mas para quem carrega e quem está cheio da natureza divina, não é importante. Não é. O dia que eu estou ali apegado à aprovação de pessoas, é porque eu estou vazio da natureza divina. Como que resolve então? Se enchendo da natureza divina. Perceba, talvez você esteja nessa situação, eu não sei o que é que você está vivendo. Você está aí preso à aprovação de pai, de mãe, de chefe, de ex-chefe, de lugares e tal. Preso a alguma coisa que você está aguardando a aprovação de alguém para poder sair. Às vezes você nem percebia isso, mas agora você está percebendo que você só não mudou porque você está preso à aprovação de alguém. Poxa, por quê, Bruno? Como é que resolve isso? Não lutando contra a própria natureza humana, porque é como enxugar gelo, irmão. Essa é a conclusão que eu chego, que Jesus me faz chegar. É como enxugar gelo, você nunca vai conseguir enxugar um gelo. Ficar tentando resolver a própria natureza tentando resolver a sua própria natureza. A própria natureza caída, cheia de problemas, tentando resolver a própria natureza. Você pode resolver 1, 2, 3 problemas, mas chega um momento, cara, que você vai cansar. Chega um momento que você vai falar, mano, não faz sentido. E ainda que você conseguisse resolver pontualmente os problemas da sua natureza humana, quando você morrer, tu vai para onde? Essa fé cristã, essa fé ensinada por Jesus, te leva para a eternidade, se você se entregar para Ele. Essa é a proposta. Mas enquanto não chega a volta dele, enquanto nós não estamos em plenitude com ele, a gente pode viver na terra como no céu. A gente pode viver na terra como no céu, já diz a oração do Pai Nosso ensinada por Jesus. Ou seja, eu posso lutar, porque é uma luta contra a natureza humana, me enchendo do Espírito. É igual o índio disse ontem no podcast. Se você não assistiu o podcast de ontem, você tem que assistir. Ele falou assim, Bruno, o que eu aprendi no casamento? Quando eu tô com raiva, vou dar um spoiler pra você aqui. Quando eu tô com raiva da minha esposa, né? Eu tô ali com algum sentimento ali que eu quero explodir, porque essa que é a realidade, a natureza humana passa por isso, essa que é a verdade, a gente não pode omitir isso. Eu não fujo dela. O que eu faço? Eu aprendi que eu tenho que servir ela. Naquele momento que eu tô com raiva, eu não luto contra a minha raiva. Eu vou fazer algo que ela gosta, mesmo não querendo fazer. E quando eu faço isso, eu sou salvo desse problema que eu estou de raiva. É isso que ele me ensinou ontem, por exemplo. Eu falei, cara, isso é arrependimento na prática. É você estar aqui com o problema da sua natureza humana e você decidir se encher da natureza divina. Como que se enche da natureza divina? A natureza divina é o Espírito Santo, é o Espírito de Jesus Cristo, irmão. O Espírito Santo é igual ao Espírito de Jesus Cristo, o Espírito da verdade, o Espírito de Deus dentro de você, habitando em você, se você quiser. Esses caras aqui não quiseram. A cidade natal ali de Jesus, a maioria não quis, por isso que Jesus não pôde fazer muitos milagres lá. Não quis. Não quis se entregar para isso. Então você vai se encher dele como? Oração e Bíblia. Bíblia e oração. Devocional. Tempo de devocional. Meditação bíblica. A gente ensina você aqui todos os dias. 1142 dias. 1142 dias ensinando você junto. Não é um ensinamento no PowerPoint. É um ensinamento na qual nós fazemos juntos o devocional. E oração. Aí você se enche. Conversando com Jesus. Ele não vive? E por que você não está conversando com ele? Oh, Jesus, a minha vontade aqui realmente é não sair desse lugar. Mas você quer que eu saia desse lugar? Você quer que eu volte? Você quer que eu vou? O que você quer que eu faça? Me enche do teu espírito e me capacita, Jesus, porque eu quero fazer a tua vontade. E aí você vai. Coloca o pé, como diz minha esposa,
Que Deus está até escrito ali, coloca o pé que Deus coloca o chão. Mas qual Deus? Ei, vem. Qual Deus? Coloca o pé que Deus coloca o chão. Qual Deus? Todo mundo aqui acreditava em Deus, viu? Isso aqui que nós lemos, todo mundo acreditava em Deus. Todo mundo acreditava em Deus. Todo mundo, a maioria, até os ateus acreditam, irmão. Sabe, eles olham para a natureza, eles sabem, eles só não admitem que existe um Deus criador de todas as coisas, mas eles sabem, no fundo, eles sabem que existe um Deus. E muitos, ou a maioria, não admite que Deus existe, que existe um criador, porque vai ter que se submeter à vontade dele. Eles são inteligentes. Por isso que muitos que se submetem, que aceitam que existe um Deus criador, começam a fazer a obra desse criador aqui na terra, porque corre para se submeter à vontade desse criador. Eles são inteligentes. Agora, que Deus é esse? Então assim, ó, eu anotei aqui no meu devocional, presta atenção. Quando a Bíblia diz que Jesus não pôde vencer a resistência deles, é porque Jesus, ele iria se contradizer totalmente no seu caráter e na sua vontade, se ele curasse as pessoas ali por imposição. Então Jesus, ele, onde há rejeição, onde há incredulidade, ele não vai chutar os dois pés na porta. E muitas vezes nós somos incrédulos sem a gente perceber. Não fica pensando aí no Abreu, no Jebuseu, no Fariseu, no Fulanozeu. Não fica pensando aí nos parentes, nos amigos. Tenta fazer uma avaliação aí agora. Em qual área da sua vida você está sendo incrédulo sem perceber? Eu me desafio muito nisso. Eu engajo a minha esposa nisso. Por exemplo, quando a gente passou pelo deserto financeiro, eu acreditava no início desse deserto mais no dinheiro, no poder do dinheiro, do que no poder de Deus, que não deixa faltar nenhum dinheiro. E para quem não sabe, o dinheiro, existe um senhor aqui na terra do dinheiro, chamado Mamon. E Jesus disse que é impossível você servir a dois senhores. Ou você serve um e odeia o outro, ou vice-versa. Se você ama Mamon, você odeia Jesus. Ou seja, se eu coloco toda a minha esperança, segurança no dinheiro, eu estou rejeitando Jesus. Incredulidade oculta. Incredulidade oculta. Deus te trouxe até essa live para mostrar aquilo que está oculto, porque aonde a palavra de Deus está sendo liberada, no lugar que a palavra de Deus é o centro, e aqui no Cola na Videira a palavra de Deus é o centro, não é o centro que você está pensando, a palavra de Deus é o centro, nada fica oculto, ponto final. A própria palavra diz isso. A verdade liberta, a verdade é mostrada, ele é a luz do mundo, irmão. Então, se você está vendo uma incredulidade oculta, já coloca o sorriso nessa cara, hein? Falar que nem meus amigos carioca, minhas amigas cariocas, parceiros. Coloca o sorriso nessa cara, hein? Por quê? Porque Deus está te mostrando. Ó, Bruno, tá aí, ó. Eu sou a luz do mundo. Às vezes a gente vê aquilo que a gente, puxa, é verdade. Eu tô sendo incrédulo. Aí fica triste. Você pode ficar triste, mas não fique triste ao ponto de se afastar. Fique triste ao ponto de se alegrar que Deus está aí contigo, cara. Hein? E é como uma mãe mesmo, que, como Jesus disse, uma mãe que está parindo, ela sente muita dor, e vai vir a hora do parto, ela fica triste e tal, e sente muita dor, mas na hora que ela pega o filho no colo, ela esquece da dor que passou, porque veio um filho, veio algo novo na mão dela. Então vem algo novo para você, quando você vê primeiro aquilo que estava oculto. Às vezes é nas finanças, às vezes é no casamento. Você coloca o seu marido como Deus. Você coloca a sua esposa como deusa. Não é não. Tira do altar quem você precisa tirar. Essa que é a realidade. Mas nós colocamos no altar. A Bruna me colocou no altar durante muito tempo. Ela testemunha isso. Eu coloquei no altar durante muitos anos da minha vida dinheiro, sexo e poder. Dinheiro, sexo e poder. Idolatria oculta.
E aí, minha amiga, meu amigo, meu irmão, minha irmã, nós, presta atenção. Aonde há idolatria oculta, Deus não vai chutar os dois pés aí não. Mas Ele pode, pela misericórdia, anunciar a palavra dele, como ele estava dizendo aqui, para que você seja despertado para viver algo novo e sair dessa incredulidade oculta, que se tornou uma idolatria oculta. Então, dependendo da forma que você vê Jesus, você colhe benefícios sobre essa fé. Como que você vê Jesus? O apóstolo Paulo escreveu em Romanos, capítulo 10, versículo 9. Quem puder baixar esse aplicativo, Holy Bible. Até o Delay está com a gente desde 2020, disse que nunca ouviu falar do Holy Bible. Eu falei Holy Bible muitas vezes, viu, Delay? 15 mil vezes eu falei. Holy Bible. Sempre tem um versículo do dia, né? E aparece um pop-up para mim assim, eu gosto, né? É uma renovação diária. E o versículo do dia hoje é: se você declarar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Se você declarar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Ninguém aqui acreditou em Jesus, mas ouviam os ensinamentos. Tem gente que ouve os ensinamentos aqui desde 2020. Tem gente que ouve os ensinamentos de Jesus aqui desde 2021, 22, 23. Mas só o ouvir não muda. Depende. O próprio Jesus disse, tem pessoas que ouvem, mas logo Satanás vem e já arranca a semente que foi lançada. E o Espírito Santo mostra isso. Por quê? Incredulidade oculta. A pessoa não é má, é que de forma oculta ela é incrédula, idólatra. Idolatra outras coisas, vê Deus em outras coisas e não na presença de Jesus. Porque se você vê Deus em Jesus, a sua vida muda. Você passa pelos desertos de uma forma diferente. Você vê propósito de Deus em tudo. Você pega uma pessoa, por exemplo, a Wilco, que foi curada do câncer, ela vê a dor de uma outra maneira. Ela sabe que há um propósito de Deus sobre todas as coisas. Quando você vê Deus em Jesus, o jogo muda. O jogo muda totalmente. Quem está entendendo isso? Manda um check aqui. O Holy Bible que vocês estão perguntando, ele é legal porque ele tem planos. Quando eu comecei a ler a Bíblia em 2018, todos os dias, eu fazia planos aqui no Holy Bible. Então você pode assim pegar planos por tópico, por assuntos. Por exemplo, um assunto falado que é uma dor da nossa geração, ansiedade. Aí você pega aqui ansiedade e ele vai te dar vários planos bíblicos para você ler diário. Então todos os dias ele te dá alguns versículos para você ler e tem um comentário sobre esses versículos. É muito legal para você que está começando. Agora, o meu ponto de atenção sempre para vocês, eu vou ser um pouquinho chatinho aqui, é que, beleza, é ótimo você ter no celular, eu também tenho. Mas eu engajo você até a Bíblia. Por quê? Porque às vezes você fica aqui no celular, mas o celular é uma fonte de distração também. Então você pode ser distraído pelo celular. Então, é uma linha tênue que aí a escolha é sua. Tá certo? Então presta atenção uma coisa, a Bíblia, essa aqui é a NVT, é a mensagem, ela revela quem Deus é. Presta atenção, gente, tá terminando. A Bíblia revela quem Deus é, porque é a própria palavra dele. E ela é uma revelação progressiva. Quando você entende as Escrituras, você vê que há um progresso na revelação. O Deus é o mesmo, mas em Gênesis ele se revelou de uma maneira. No Antigo Testamento ele vem se revelando. Mas quando chega aqui nesse momento que nós lemos, ele está se revelando através do Filho dele que veio ao mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para a terra. Para quê? Para perdoar os nossos pecados. Para chamar todo mundo que se arrepender de todo o coração. E para entregar o reino dele para você. E não é possível que você não queira.
Então Deus quer te entregar o reino. Hoje nós estamos na melhor geração porque você pode ter o reino de Deus dentro de você. O apóstolo Paulo diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida. Não é nada que você vê e pode tocar. O reino de Deus não é colar, não é pingente, não é corda, não é cordão, não é nada. O reino de Deus é paz, alegria e esperança no Espírito Santo dentro de você. Por isso que, por exemplo, eu e Bruno, a gente não tem nada assim que possa me remeter a Deus. Bruna, quando entrou pela primeira vez, assim, de uma forma que Deus abriu a visão dela na nossa igreja, ela viu tudo claro, ela viu tudo assim, só viu toda branca a igreja. E viu o altar assim, ela não viu mais nada. Tinha uma flor ali, mas mais nada. Por quê? Porque não precisa de nada, porque o reino de Deus já está dentro de você. Quem tem ouvidos para ouvir nesta live, ouça. E quem não tem ouvidos para ouvir, não ouça. Mas, gente, você acha que isso está no meu controle? É? Tá de brincadeira, né? Quem está entendendo isso? Então, às vezes você tem uma garrafa que você coloca a presença de Deus na garrafa. Às vezes você tem uma água aí que você coloca a presença de Deus na água. Ou que água... Essa água aqui é Deus. Ele criou a água, por isso que eu boto fé nessa água. Isso é uma fé rasa, isso é uma fé limitada e não é a fé ensinada por Jesus Cristo, irmão. Eu tenho que dizer isso daqui com todo amor e carinho. Pelo amor de Deus, velho. Não é possível que tenha alguém ainda que não escuta ainda nessa live. Não tenha nada, não cria barreiras. Se rasga por inteiro. O dia que Bruna tirou todos os cordões, ela compartilha no testemunho dela. Quem quer ouvir o testemunho da Bruna, vai lá no nosso podcast, no YouTube. Ela tirou de casa todos os cordões, pedras, fotos de guias espirituais, que é o pai da mentira ali coordenando tudo. Tirou tudo. Não tem cordão, não tem colar, não tem mais nada. E ela viu uma luz branca em casa. Ela viu. Ah, mano, isso é bom demais. Teve um dia que Jesus estava falando sobre tudo isso, que ele diz assim, ó: eu e o Pai somos um só. O Pai e eu somos um. Jesus revelando a divindade dele para os fariseus, para os judeus. E os caras falaram assim, ó: não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas por blasfêmia. Eles queriam jogar pedras em Jesus. Você, um simples homem, afirma que é Deus. Você é um simples homem e afirma que é Deus. A gente vai jogar pedra em você, nós vamos te apedrejar. Jesus falou, mas olha o que Jesus respondeu. Jesus falou assim, ó: por orientação de meu pai, eu fiz muitas boas obras. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Eu curei pessoas, eu multipliquei pães e peixes, eu fiz várias coisas. Por qual dessas obras boas que eu fiz você quer me apedrejar? Jesus falando para os caras, e dando uma falsa esperança para os caras, tipo assim, parece que estava no controle dos caras, se vai apedrejar ou não. Só apedreja na hora que é para apedrejar, irmão. Jesus, ele morreu na hora certa, no minuto certo. Ele ia para a cruz, mas ninguém apedrejou ele antes da cruz, porque há tempo para todas as coisas. Então Jesus, ele perguntou, mas por qual obra vocês querem me apedrejar? E aí eles falaram, nós não vamos apedrejar por nenhuma boa obra, mas por blasfêmia. Você é um simples homem e afirma que é Deus. Jesus, isso aqui foi em outro momento que eu li para vocês. Onde está no YouTube? O link está na bio. E quando Jesus vai para Nazaré é a mesma coisa. Eles não enxergavam Jesus como o Filho de Deus, como Deus. Então a minha oração antes de entrar aqui para vocês, por exemplo, é que aonde há incredulidade e aonde há pessoas que ainda não enxergam Jesus como Deus, eu orei sobre a tua vida para que você enxergue. E às vezes você acredita só, como eu acreditava que Jesus era Deus, mas eu não cria de todo o meu coração que Jesus era Deus. Eu nem pensava sobre isso. Porque quando você pensa que Jesus é Deus, quando você crê que Ele é Deus, você começa a conversar com Ele direto. Ele mesmo disse, o Pai e eu somos um. Ele também fala assim, ó, é glorioso demais, cara.
Aí você pode perguntar, mas Bruno, mas por que tem gente que não acredita? Tá aqui, ó. Vou te mostrar. Olha aqui, vem cá comigo. Ninguém pode vir a mim ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer a mim. Você veio até essa live porque o Pai te trouxe até aqui. E você está ouvindo as palavras de Jesus, cara. Eu não sei o que você está precisando, cara. Mas o que eu sei é que Jesus disse em voz alta, e essa voz de Jesus continua alta. Quem tem sede, venha a mim e beba. Pois as Escrituras declaram, rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. Quem crer em Jesus, crer como Filho de Deus, crer como o apóstolo Paulo escreveu, se você declarar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Lembra quando Deus falou para Samuel que estava ali ungindo o futuro rei de Israel? Ele olha pela aparência do filho mais velho de Jessé e fala, esse aqui vai ser o rei, o próximo rei. E aí Deus fala, Samuca, ei, não julgue pela aparência, só eu sei o coração, não vai ser ele o rei, falta um aí. Aí ele vai atrás, tal, chama o pai, o Jessé, e fala, cadê? Tá faltando um. E aí vem Davi. E aí, porque Deus conhecia o coração de Davi. Só Deus conhece o meu coração. Só Deus conhece o seu coração. O scan quem faz é ele. Quantas vezes eu não aceitei Jesus? O índio ontem também falou, ele aceitava da boca para fora. Mas o coração do índio, como ele compartilhou ontem, foi transformado quando ele começou a ler todos os dias a Bíblia, a meditar na palavra de Deus. Que transforma todo o coração de pedra em um coração de carne, coloca o espírito novo, o espírito de Deus controlando a sua natureza humana, que você tem um espírito aí que é o seu fôlego de vida, momentâneo, mas vem o espírito de Deus e começa a controlar a tua vida, desde que você queira que ele controle, desde que, na prática, como que eu tenho que Deus controle a minha vida, soltando o controle. Desde que você solte o controle e fala, Deus, Jesus Cristo, controle a minha vida. Eu quero que o Senhor controle a minha vida. E aí, o manual de tudo isso está aqui nas minhas mãos. E eu sou um cara, como muitos aqui vêm e falam assim, ora por mim, pastor. Não sou pastor. Ninguém me ungiu como pastor não, irmão. Deus me ungiu como pastor não. Eu sou só um jumento manso. E só sou manso porque ele está montado na minha vida. Eu só levo essa boa notícia como evangelista. Mas eu tinha vergonha de andar com a Bíblia na mão. Eu tinha vergonha de andar com a Bíblia na mão. E Deus está me usando aqui para poder despertar você aí do outro lado no dia de hoje. Amanhã eu não sei se a gente vai estar junto aqui. Eu sei que a gente está junto aqui 1142 dias. Graças a Jesus. E como eu amo ver pessoas se entregando para Ele. Ontem a nossa cliente compartilhou no Instagram dela. A Cris Carleiro se batizou nas águas. Se lançou às águas. Aí ontem também a Lu Maimuna, que está aqui na live com certeza, compartilhou comigo. Bruno, hoje faz 1 ano que eu tomei a melhor decisão da minha vida. Quando você vê Jesus como Deus, a sua vida muda. Você abre mão de tudo. Você sai de todo embaraço idólatra. Agora tem um segredinho para a sua vida mudar. O segredinho está em Marcos capítulo 4. Nesse mesmo capítulo, eu vou encerrar aqui. Nesse mesmo capítulo, eu vou ler na tradução NVT para vocês. Marcos 4. Porque talvez você ache muito bonito tudo isso que está sendo falado aqui. Nossa, como é bonito que isso aí que o Bruno está dizendo. Oh, meu Deus, oh, bênção, oh, glória, oh, hosana nas alturas. Isso aí, legal. Mas presta atenção. Jesus ele deixou bem claro que existe um jeito para você colher. Existe um jeito para você ainda. Existe um jeito para você colher os frutos da palavra de Deus sobre a tua vida. Jesus ele explica esse jeito. Porque a palavra de Deus que você está recebendo aqui hoje é uma semente. Eu estou lançando a semente aqui.
Eu espero que você seja uma pessoa usada para lançar semente na vida de outras pessoas. Aquilo que você está recebendo aqui, ensina alguém no dia de hoje. Ensina alguém hoje. Pede para Deus te colocar uma pessoa na tua frente para você ensinar. Deixa Ele te ensinar. Vai comendo mesmo. Vai se segurando nele. Vai se segurando nele que Ele vai usar a sua boca. É bom demais isso, irmão. Nada é mais importante do que salvar almas. Porque eu vou salvar você financeiramente? Legal. Mas e a tua alma eternamente? Vai para onde? Não estou menosprezando que nós não temos que ser sábios, que temos que ser salvos financeiramente. Claro, você tem que estar com a sua vida financeira em ordens. Mas tem muito deserto, por exemplo, que eu passei, que era necessário eu passar por deserto financeiro. Para eu aprender que existe, que Jesus é Deus que provê também as finanças. Provê todas as coisas. Como é que eu vou saber que Ele provê todas as coisas se eu não passar por necessidade em todas as coisas? Necessidade emocional, necessidade financeira, necessidade familiar, necessidade espiritual. Não rejeite as necessidades que você está passando. É que você precisa prover, ver e provar que o Senhor é bom em cima dessa sua necessidade que você está passando. Qual é a sua necessidade? Você precisa de cura? Ele é cura. Você precisa de dinheiro? Ele te dá dinheiro usando alguém, te dando uma ideia. Não faz cair do céu não, viu? Mas Ele usa alguém. Alguém vai lá e bate na sua porta, te dá uma oportunidade de projeto, de emprego, sei lá. Ou alguém vai lá e faz um Pix mesmo. Ele faz o que ele quiser. Deixa eu te dizer uma coisa sobre esse negócio de Pix. Um dia eu recebi, pela primeira vez. E eu não queria aceitar. E o Espírito Santo, depois de uns dias, falou pra mim: eu tô tratando o teu orgulho. É isso aí. Você não quer aceitar o Pix que eu tô te dando, tô usando uma pessoa pra te dar? É porque eu tô tratando o teu orgulho. Você não quer que eu trate o teu orgulho, Bruno? Eu falei: eu quero, Espírito Santo. A minha natureza humana não quer não. Mas se o Senhor quer, o Senhor tem o melhor pra mim. Amém. Essa resistência tem que ser quebrada, irmão. Dia a dia. Não é uma vez só, não. Não são só 3 dias, não. Não são só uma semana, não. Não é só um devocional, não. É todos os dias a resistência a ser quebrada. Desde que você queira. Se você não quiser, como essa galera não quis, Jesus não pode fazer nada por você. Então você pode dizer, fazer essa oração: Jesus, olha, eu não acredito, eu não sei o que. Você pode botar tudo para fora. Mas no final, tu tem que dizer para Ele: eu quero crer no Senhor. Eu quero crer de que o Senhor é Filho de Deus, que morreu e ressuscitou dos mortos para me perdoar. Eu quero receber o perdão de pecados. Eu quero ter acesso ao Pai que estás nos céus. Eu quero a eternidade. Eu não tenho nada disso. Não sei como funciona nada disso. Mas eu quero! Tu tem que fazer isso aí. Um dia a Kelly de Cururipe, lá em Recife, né? Cururipe, uma cidade minúscula. Ela falou: eu quero! Não importa qual cidade você esteja, mas você tem que dizer aí na live do outro lado. Tem muita gente nessa live que nunca disse: eu quero! E Deus quer ouvir tua voz aí. De todo o coração. Ó, pra gente terminar, quando a gente lança a palavra de Deus, quando você medita na Bíblia, você tem que estar atento a uma coisa. Primeira coisa, Jesus ele define 4 grupos, 4 tipos de ouvintes. Todo mundo ouve. Estou falando de quem ouve a palavra de Deus. Você está ouvindo a palavra de Deus. Todo mundo ouve. Existem 4 tipos de ouvinte. Marcos capítulo 4. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas Satanás vem logo e toma deles. Estava conversando com a minha mãe sobre isso. Poxa, mas Satanás pode arrancar a semente que Deus está usando pessoas para lançar? Pode. Tá ali, ó, tá aqui. Jesus está mostrando isso. A pessoa ouve a mensagem, mas logo ela não entende nada, se perde logo. Por quê? Porque no mundo espiritual Satanás arrancou. E arrancou por quê? Porque o coração da pessoa é idólatra. Por alguém, por alguma pessoa, por alguma corrente, por alguma coisa, existe idolatria oculta, incredulidade oculta. Aí vem outro tipo aqui, ó. Outra galera que ouve.
as que caíram no solo rochoso representam aquelas pessoas que ouvem a mensagem e sem demora recebem com alegria. Ai, que benção, entrei numa live lá do Cola na Videira, recebi uma mensagem, recebi uma palavra de Deus maravilhosa, nossa, que alegria. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. Talvez agora você percebeu por que você desanima. Marca aí na tua Bíblia. Por que você desanima logo? Você entra aqui no devocional às 8 da manhã, mas chega 1 da tarde e você já está desanimada. Chega 5 da tarde e você já está desanimado. Por quê? Porque ou você está sendo perseguido por causa da palavra que você está recebendo, ou você está enfrentando problemas e você está dando mais voz para os problemas do que para a palavra de Deus. Está conversando mais com os problemas do que conversando com Jesus Cristo, que é Deus. Para alguns. Se todo mundo enxergasse Jesus como Deus, o mundo não estaria do jeito que está. Então quando a gente enfrenta problemas, ou somos perseguidos por causa da palavra que estamos recebendo, e damos voz a essa perseguição, damos voz maior, né? Porque tem voz, a perseguição tem voz, o problema tem voz, mas nós damos voz maior. Você recebe com alegria a palavra de Deus, o culto foi maravilhoso, você foi na igreja, top, mas não tem raiz dentro de você, não dá fruto, não dá resultado, aquilo que você ouviu do pastor, por exemplo. Não dá resultado. Porque os problemas têm uma voz maior ainda aí dentro de você. As perseguições ainda dentro de você tem uma voz maior, mas eu oro em nome de Jesus que isso sai da tua vida, essas interferências desgraçadas, e que a graça de Deus entre sobre a tua vida. Perceba, as que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, outro tipo de público que ouve a palavra de Deus, que ouve a mensagem, mas logo é sufocada pelas preocupações desta vida. Agora anota aí, as preocupações desta vida, vírgula, pela sedução da riqueza, só pensa em ser multimilionário, e pelo desejo por outras coisas, não produzindo fruto. Então você está ouvindo a palavra de Deus, mas se você der voz maior para as preocupações desta vida, para a sedução da riqueza e pelo desejo por outras coisas, seja qual desejo for, não vai produzir fruto aquilo que você está recebendo. Isso aqui, cara, é uma autoanálise muito forte. Eu me coloco na linha de frente. Quantos dias eu não passei preocupado e sofri porque dei mais voz às preocupações do que com a voz de Deus? Então quando você estiver preocupado pelas coisas que estão acontecendo na tua vida, você tem que fazer a pergunta: eu tive um tempo de qualidade com o Senhor Jesus, que arranca de mim as preocupações, que me faz olhar para os passarinhos e falar, olha para os passarinhos, não falta nada para eles, e quanto mais para você, que não vai faltar mesmo, que é meu filho, que é minha filha, não vai faltar nada. Você de Tapetinga aí, não vai faltar nada sobre a tua vida. Você de Tapetinga da Bahia, não vai faltar nada. Não vai faltar nada. Mas você precisa olhar para Jesus, que te faz olhar para as aves e te dá a certeza de que não vai faltar nada. Do contrário, você não vai conseguir mesmo. Por quê? Porque você está dando muita voz, ou só dá voz para as preocupações dessa vida. Só pensa em dinheiro, sedução da riqueza, tem que ficar rico, ou ter dinheiro. Não é nem só rico de multimilionário, não. Às vezes você só quer um salário aí de X mil aí, não importa quanto X mil, e coloca toda a esperança nesse X mil. Ou você que quer jogar na Mega Sena e vencer na Mega Sena, eu quero ganhar na Mega Sena. Misericórdia, irmão. Misericórdia sobre a tua vida. E outros desejos: sexo, comida, bebida, compras, luxúria. Tudo isso impede de que a palavra de Deus dê fruto. Então você pode estar ouvindo aqui o Cola na Videira desde 2020. Eu falei com minha mãe assim, mãe, mas isso, tem pessoas que ouvem desde 2020 e ainda não conseguem enxergar. Ouvem desde 2021 e ainda não conseguem ouvir. Por causa disso.
Aí eu fui para Jesus. Jesus, por quê? E ele volta comigo para Marcos 4. Volta para Marcos 4 e veja. Há muita gente que ouve a palavra de Deus, mas não muda pela palavra, não é transformado pela palavra. Por causa disso. Agora, os que caíram em solo fértil representam os que ouvem e aceitam a mensagem e produzem uma colheita 30, 70 ou até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Ou seja, você aceita a mensagem? Você aposta a sua vida tudo nisso aqui? Sim ou não? Você que está aqui ao vivo. Sim ou não? Você quer se entregar por inteira para Jesus? Você quer o ponto de vista dele sair do seu ponto de vista? Sim ou não? Essa é uma resposta que só você pode dar para ele, não para mim. Eu não conheço o seu coração. Eu posso ver você chorando, quebrantada. Você pode me ver chorando, gritando. Mas só Deus conhece os nossos corações. E lembra sempre da parábola que Jesus conta do fariseu e do publicano. O fariseu falou: não, Jesus, eu sou Deus, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu faço tudo certinho, eu isso, eu aquilo, tal, eu oro não sei quantas vezes por semana, faço jejum, obrigado, Deus. Aí Jesus, aí o outro: oh meu Deus, misericórdia, eu sou pobre, pecador. Reconhece que é pecador, reconhece que é dependente de um Deus. Pede misericórdia, clama por misericórdia. O dia que você parar de clamar por misericórdia, sua fé está mal. O dia que eu parar de clamar por misericórdia, oh Jesus, o dia que eu parar de pedir: Jesus, me perdoa por esses meus pensamentos. Oh Jesus, me renova, eu não quero mais esses pensamentos. Jesus, o dia que eu parar de orar por isso, o dia que eu parar de orar por mim e você por você, a soberba talvez já pegou a gente. Jesus, tudo que o Senhor colocou dentro de mim foi lançado nesta live, nas almas. Tem gente que está aí no gravado, foi lançado para essas pessoas também. Ô Jesus, o nosso clamor, e eu creio que o Senhor ouve o clamor de um povo, é que pessoas possam vir testemunhar: Bruno, eu era idólatra e não sabia. Bruno, Jesus me mostrou que tinha incredulidade oculta. Eu dava mais voz para os problemas, para o dinheiro, para a riqueza, para os desejos, para a cobiça desse mundo. Eu dava mais voz para o Instagram do que para o tempo de qualidade com o Senhor. Eu dava mais voz para os vídeos no TikTok do que para o tempo com o Senhor. Eu dava mais voz ao trabalho do que com o tempo com o Senhor. Eu dava mais voz de fazer a obra do que o tempo com o Senhor. Que obra que você está fazendo então? Que você possa testemunhar uma experiência nova com o Senhor Jesus Cristo. É necessário nascer de novo, Tamara. Tamara.perfil 1 pegou a chave. É necessário nascer de novo. Do contrário, cegos guiando cegos. E quando você nasce de novo, você não se torna melhor do que ninguém aqui na terra. Pelo contrário, você se faz escravo de todo mundo, serve. Você começa a ter a atitude de Cristo. Mas um lugar está preparado para você no céu. Que toda idolatria oculta seja quebrada nessa família. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Deus abençoe você e sua casa. Tamo junto, colado na videira. E até amanhã às 8h08 da manhã, se Deus quiser. Bruno, Deus quer. Amém, minha filha. Mas Deus pode mudar todas as coisas, viu? Então, se Deus quiser, nós estaremos amanhã às 8h08 da manhã aqui. E se você não assistiu o testemunho do que Jesus Cristo fez na vida do índio, ex-jogador de futebol, assista e escute. Você, mulher, que tem marido, filho, que tem irmão, né, pai, lança essa semente
na vida deles. Pega o link no YouTube. É uma semente na vida dos homens que estão perto de você. Deus tem queimado dentro de mim isso para chamar vocês a fazerem isso. Esses homens podem ser despertados pela palavra de Deus se você pegar esse podcast e lançar sobre eles e convidar para assistir, tá bom? Porque eu tenho certeza que Jesus vai fazer uma obra assim como fez na vida do índio, tá certo? Deus abençoe você e sua casa, tamo junto, colado na videira, e até amanhã, se Deus permitir, às 8h08 da manhã. Amém. Obrigado, Jesus, tamo junto.